Bom, pessoal, já demos aí um prazozinho aí, né, para organizar, né? Você vê que no final segue um pouco a característica nossa, né, da mecânica, mecatrônica em si, né? De ter sempre alguns aparatos, algumas coisas para mostrar, né? Senão não tem graça, né? Para nós achamos interessante sempre ter isso, né? E lembrando um pouquinho, às vezes, todo esse preparo, né? Ele sempre é um pouco mais tem que fazer uma estratégia antes, né, para ver se o ambiente está correto, né, se tem a energia necessária e tal, porque sempre as coisas são um pouquinho mais pesadas, né, um pouco caras, né, e às vezes depende aí de uma estratégia um pouco melhor. Mas de qualquer maneira já estamos prontos, né? Então nós vamos dar início aí à apresentação, tá? Então, essa apresentação então seria o senhor Pedro Manuel Rodrigues Lopes, tá? Eu vou falar aí alguns tópicos aqui do currículo dele, que é bem extenso, né? Vocês vão entender já por quê. Mas seria o seguinte: ele é nascido em 1963 em Moçambique, ex-colônia portuguesa, imigrante no Brasil desde 1975, com estadia em 8 anos em Portugal, de 2001 a 2009. Né? Empresário desde 18 anos, né? Mesmo quando sob contrato de trabalho com outras empresas. Então já dá para perceber que a coisa é bem dinâmica mesmo, né? Um pouco resumindo, né? Colégios, né? Que participou: tecnólogo em gestão industrial, Politécnico de Viseu, Portugal, piloto instrutor de ULM experimental, mais de 1000 horas de voo de instrução, 30 anos trabalha em mecânica generalizada, inclusive com operações de máquinas, usinagem, solda, com certificado do Instituto Português de Soldadura, né? Lá tem um nome referente a isso, né? Em PTUE. Projetos e fabricação no Brasil e Portugal de máquinas e autômatos com processamento CLPs. Emitente de certificado CE em Portugal, e complementando aí as diretrizes aqui da certificação. Bom, agora resumindo um pouco, né, essa parte principal, né, os inícios das viagens e da vontade em produzir, né? Vou reduzir um pouquinho agora, né? Ele tem vários trabalhos e projetos, né, em Portugal, ligados aí à reciclagem e processos mecânicos, tá? Atualmente, devido ao mercado de trabalho, ele está no Brasil também, né, desenvolvendo, fabricando, através de fabricação, montagens de postes solares e pequenas usinas, projetos de luminotécnica específica ao cliente, né, e luminárias e sistemas LEDs. Isso tudo porque o mercado está bem aquecido com relação a isso. Virando a página, para não... e várias alianças aí que ele estaria citando, ou de repente ficando à vontade aí para transparecer essas alianças, né, inclusive com algumas pessoas convidadas aí fora da escola, né? Ele tomou liberdade aí também, né, e sejam bem-vindos aí à nossa empreitada aí, né, em trazer esses conceitos e conhecimentos aí para os nossos alunos, né, e para dentro da universidade como um todo, tá bom? Então essa é a primeira parte né, como obrigação do evento, fazer uma apresentação, e logicamente aí ele vai discorrer um pouco mais a palestra, que vai ser, na realidade, uma palestra, um mini curso que a gente fala, por causa justamente das coisas que ele pode demonstrar, e depois também pode ser aberto aí para perguntas e conversas em geral aí. Ok? Então, bem-vindo aí ao senhor Pedro. Muito obrigado a todos pela presença.
Muito obrigado, professor Ricardo Lagoa. Está um pouco baixo, estão ouvindo? Muito obrigado, Lagoa, pela oportunidade de deixar o nosso recado aqui, tá? Não é minha primeira vez em fazer uma coisa dessa, eu já fiz uma coisa destas para mais de 2.000 pessoas, mas nunca é fácil estar aqui onde eu estou. Agradeço a oportunidade. A Airbrás vai deixar aqui a sua colaboração, mantém a já apresentada ao professor Ricardo em colaborar com as tecnologias desta palestra e minicurso para o Colégio Cutuca e para quem mais for necessário. Tá? Temos aí, ainda não chegaram alguns, mas vamos ter presença de empresários também para ver um pouco dessa tecnologia. E estamos aí. Eu vou dar início a um pouco que eu pus de uma matéria, que é sustentabilidade, e tem que falar um pouquinho sobre ela também. Tá? Vou pôr o microfone aqui que vai me facilitar. É um resumo sólido sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, ao pé da letra, significa exatamente habilidade em sustentar. Significa manter, preservar, conservar, apoiar, estar sempre por perto para um auxílio. Ser sustentável, na sua origem, leva-nos a conservar, cuidar e apoiar. Esse conceito começou a ser lapidado mais profundamente em 1972. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, capital da Suécia, quem almeja levantar essa bandeira deve seguir, pensar, agir e ensinar conforme o relatório de Brundtland em 1987. Ou seja, suprir as necessidades da geração presente sem afetar as gerações futuras de poderem suprir as suas. Essa é a lei que rege sustentabilidade. Essa é a norma. Suprir as necessidades da geração presente sem afetar as gerações futuras de poderem suprir as suas. Vou repassar aqui um conceito de sustentabilidade para com o meio ambiente. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Ações relacionadas à sustentabilidade. Exploração dos recursos vegetais e florestas e matas de forma controlada, garantindo o replantio sempre que necessário. Preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica. Ações que visam o incentivo à produção de consumo de alimentos orgânicos, pois estes não agridem a natureza, além de serem benéficos à saúde dos seres humanos. Exploração dos recursos minerais, petróleo, carvão, minérios, de forma controlada, racionalizada e com planejamento. Uso de fontes de energias limpas e renováveis, como a solar, a eólica, a geotérmica e a hidráulica, e outros que podem surgir, para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas de recursos minerais, visa diminuir a poluição do ar, da atmosfera. Criação de atitudes pessoais e empresárias voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. Esta ação, além de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo no solo, possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais do solo.
Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia. Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos, assim como a despoluição daqueles que se encontram poluídos ou contaminados. Quais são os benefícios disso tudo? A adoção de ações de sustentabilidade do meio ambiente garantem, a médio e longo prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento de diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos recursos naturais, florestas, matas, rios, lagos, oceanos, e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. Define-se por desenvolvimento sustentável um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Esta concepção começa a se formar e difundir junto com o questionamento do estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que este é ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais, socialmente perverso com a geração da pobreza e extrema desigualdade social, politicamente injusto com a concentração e abuso de poder, culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies. Especificando um pouco mais sobre o tema, diríamos que o conceito de sustentabilidade comporta 7 aspectos ou dimensões principais. Primeiro, sustentabilidade social. A melhoria da qualidade de vida da população, equidade na distribuição de renda e diminuição das diferenças sociais, com participação e organização popular. Segundo, sustentabilidade econômica, públicos e privados, regularização do fluxo desses investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e tecnologia. Terceiro, sustentabilidade ecológica. O uso dos recursos naturais deve minimizar danos aos sistemas de sustentação da vida, redução dos resíduos tóxicos e da poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental. Sustentabilidade cultural. Respeito aos diferentes valores entre os povos e incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais. Sustentabilidade espacial, quinto item. Equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de migrações, desconcentração de metrópoles, adoção de práticas agrícolas mais inteligentes e não agressivas à saúde e ao meio ambiente, manejo sustentado das florestas e industrialização descentralizada. Sexto item, sustentabilidade política. A evolução da democracia representativa para os sistemas descentralizados e participativos, construção de espaços públicos comunitários, maior autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de recursos. Sustentabilidade ambiental, conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social. Abarca todas as dimensões anteriores através de processos complexos. Um dos grandes marcos para o desenvolvimento sustentável mundial foi
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, ou a Rio 92, onde se aprovaram uma série de documentos importantes, dentre os quais a Agenda 21, um plano de ação mundial para orientar transformação desenvolvimentista, identificando em 40 capítulos 115 áreas de ação prioritária. A Agenda 21 representa como um dos principais fundamentos da sustentabilidade o fortalecimento da democracia e da cidadania, através da participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de ética, justiça, participação, democracia e satisfação das necessidades. O processo iniciado na Rio 92 reforça que, antes de se reduzir a questão ambiental a argumentos técnicos, deve-se consolidar alianças entre os diversos grupos sociais responsáveis pela catalisação das transformações necessárias. Dentre alguns dos focos discriminados na Agenda 21, podemos destacar a cooperação internacional, combate à pobreza, mudança dos padrões de consumo, habitação adequada, integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões, proteção da atmosfera, abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento de recursos terrestres, combate ao desflorestamento, manejo de ecossistemas frágeis, a luta contra a desertificação e a seca, promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, conservação da diversidade biológica, manejo ambiental saudável dos sólidos, resíduos e questões relacionadas com os esgotos, fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável, iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21, a comunidade científica e tecnológica, fortalecimento do papel dos agricultores, transferência de tecnologia ambiental saudável, cooperação e fortalecimento institucional, a ciência para o desenvolvimento sustentável e a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. Isso foi um pequeno resumo que eu consegui para o tempo existente para falar um pouquinho de sustentabilidade. Se alguém quiser que eu passe ou repasse algum item novamente, posso explicar, e também um pouquinho, enfim, da minha experiência nesse nosso pequeno mundo, tá? Eu vou entrar em seguida, vou desligar ali o processo do computador, que eu fiquei sem o controle automático aqui, mas vou então começar a fazer uma apresentação mais do mini curso, ok? Eu vou começar falando sobre a energia fotovoltaica. Na verdade, eu tive a palestra como renováveis, que engloba, pelo menos muito conhecidas, 2 tipos de energia. Vamos apresentar então alguns sistemas de geração de energia renovável. A mais em foco de hoje em dia é a solar e a eólica, exatamente como eu já referi, que, na minha opinião, deveriam ser as principais a serem seguidas, embora já haja diversos sistemas em desenvolvimento, como, por exemplo, também dos oceanos, que no caso é uma hídrica de formato diferente, pelas correntes marinhas e pelas ondas com sistemas mecânicos de bombeamento de água para níveis mais altos, passando a ser, em seguida, similar às hidrelétricas.
Não sou muito a favor, e há algumas opiniões também contra as usinas termoelétricas, pela utilização da nossa água nelas. Já está sendo sabido de que a água está começando a ficar escassa. Então, usar uma água doce viável para a nossa subsistência, não acho exatamente muito correto. Acho que deveríamos seguir em outras direções que são bem mais viáveis sem esse tipo de utilização. Apresentarei umas fotos em seguida e vou relatando sobre o assunto energia solar. Isto é um princípio básico, eu um desenho muito simples, de uma célula fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, que damos a nomenclatura de efeito fotovoltaico. Edmond Becquerel relatou o fenômeno em 1839, data de 1839, quando nos extremos de uma estrutura metálica semicondutora surge o aparecimento de uma diferença de potencial elétrico devido à incidência da luz. No processo de conversão de energia radiante em energia elétrica, a célula é a unidade fundamental. Até aqui, tudo bem? Beleza? Sem perguntas? O Brasil representa uma radiação solar média de 2.500 a 2.800 horas úteis ano, dependendo da região. Na região sul, nós temos um pouco menos do que isso. Na região nordeste e norte, nós temos mais do que isso. Por ter como característica principal o clima tropical e, com isso, uma média de 5,5 kW ou 5.500 watts por metro quadrado úteis por dia, que deve ser considerado para cálculos de aproveitamento solar em painéis, em usinas e similares. Dispõe de um dos maiores potenciais do mundo para aproveitamento de energias renováveis, principalmente a energia solar. E além de ecologicamente correto, é uma fonte inesgotável de energia. Uma aplicação da energia fotovoltaica para áreas urbanas é o sistema fotovoltaico interligado na rede pública. Ou seja, quem quiser ter uma usina em casa, na empresa, em qualquer lugar que seja, há a possibilidade de injetá-la na rede pública. Tá? Basta procurar a concessionária local, ver quais são as regras que nós temos que garantir e pedir, então, anexar. Isso vai vos ser fornecido um relógio bidirecional, que é assim que funciona. Então, um exemplo só, se não tiver ninguém em casa durante o dia, a usina, se estiver com sol, está gerando, e então ela passa, nesse momento, a mandar para a rede, se o consumo não for maior do que a geração da usina. Se o consumo for maior, então a usina mantém o que está dentro da capacidade, e o restante necessário virá, então, da rede convencional de energia, aonde estiverem ligados. Como eu disse, cada concessionária distribuidora tem suas regras para esse sistema, quase todas com o mesmo formato, tá? Mas há alguns formatos diferentes no sistema de ligações. Tá? CEMIG trabalha de uma forma, CPFL trabalha um pouco diferente. Então, a gente tem que ir lá, tem que pegar as normas, passar a um técnico eletricista. É minucioso. É possível, é viável, mas, como tudo, tem que se seguir as regras. Falaremos sobre células fotovoltaicas. A história da célula fotovoltaica. Eu peço desculpas, há microfones aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, está disponível. Tá? Eu estou andando com o tempo aí. Professor, como estamos com o tempo? A história da célula fotovoltaica. Ainda mantendo esta figura, que depois eu vou passar para outra. A conversão da energia solar em energia elétrica é realizada através do efeito fotovoltaico, observado por Edmond Becquerel em 1839. Foi observada uma diferença de potencial nas extremidades de uma estrutura semicondutora, quando incidia uma luz sobre ela. Peço perdão.
Impulsionadas pelas novas descobertas da microeletrônica, em 1956 foram construídas as primeiras células fotovoltaicas. Em 1956, as primeiras células industriais. Em 1978, a produção já chegava a 1 megawatt ano da produção mundial. Com o aumento da escala de produção e a pesquisa de tecnologia em materiais usados na fabricação das células, o custo e o preço, claro, começaram a diminuir. Após 15 anos, a produção já alcançava 60 megawatts por ano. Na verdade, o início do boom do solar é a década de 90. Na década de 90 se inicia o desenvolvimento acelerado da indústria fotovoltaica, visando ampliar os horizontes da utilização em massa da energia solar como opção energética. Inúmeros programas mundiais foram lançados para demonstração da viabilidade técnico-comercial da energia solar fotovoltaica em projetos de eletrificação rural nos países em desenvolvimento. Foi por aí exatamente que começou a coisa a acelerar um pouco, exatamente onde não era possível chegar com a energia. Tá? Então, poderiam-se usar equipamentos mais caros, era necessidade, e o pessoal foi em loco, mais especificamente às áreas rurais, para poder efetuar os procedimentos. Após 15 anos, a produção torna a aumentar novamente. Hoje, um dos maiores desafios que o setor enfrenta é a redução de custos do sistema fotovoltaico. Com as novas tecnologias em desenvolvimento, principalmente a dos filmes finos, tá? Por acaso eu não consegui trazer nenhum desses aqui, mas enfim, eu trouxe um painel e está ali aceso para vocês verem, um refletor. Vou falar um pouquinho sobre isso agora.